o Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão, estamos de regresso, tal como regressamos hoje ao Dragão para o primeiro jogo da época, o primeiro jogo da pré-época, desta vez deve ser inédito isto, mesmo na pandemia que houve menos jogos de pré-época, o primeiro jogo da pré-época ser logo no Dragão, é a primeira vez que vemos então aqui a equipa de Farioli e Prata e Pis vão estar mais por dentro disso. Eu já estive a partilhar nas redes que fui à Nazaré vermos nós sermos efetivamente campeões das Legends, não era o terceiro ano, depois do Vitória Sporting e agora somos nós, mas vamos ao que interessa, o que todos querem saber, as novidades, os novos jogadores, como é que foi isso? Primeiro, para já deixa-me dar uma nota de abertura, para depois podes pegar e ver aí o 11, que até poderei tentar dizer de pé, mas para mim, eu já ouvi muitas críticas na net, mas para mim foi tranquilo a entrada. Eu cheguei lá, ninguém, entrei, aquilo funcionou bem e entrei fácil no Dragão. Tudo bem que foi a 5 minutos do jogo acabar, mas foi tranquilo. Muitas críticas aí à nova forma de entrar no Dragão. Funcionou tão bem que a certa altura tiveram que abrir as portas. Faltavam 5 minutos para começar o jogo, tiveram que abrir as portas. Eu estava como fui com o bilhete de uma das tuas filhas, Lamas, Certo. que cedeste gentilmente, para ir uma das minhas filhas comigo. Então fui para a fila de 26, que é a porta de crianças da nossa bancada. E essa fila era a maior de todas, mas todas as filas estavam gigantes. E o início do jogo estava-se a aproximar, depois de repente a fila começou a andar, mas a andar mesmo, a andar muito. E uma fila que quase não andava, começou a andar muito. E aí, pronto, cheguei à conclusão que, ok, abriram as portas. Tudo bem, portanto, estás a ver, correu tão bem que... Mas não registaste o cartão, é que senão não fica aí registado que entraste. Não. Sim. Nem o meu, nem o da tua filha. Estava mesmo a andar, tipo, os tipos da porta estavam a dizer, não, é andar. Havia malta a tirar os cartões e o não, andar. Não Correu bem. Para o histórico. Fica para o histórico? Não, então se não deu a entrada, como é que vai ficar para o histórico? Não parece pessoas que toda a gente foi. Estás preocupado é com a... O acesso aos bilhetes fora. Pô, nos bilhetes. Não sei se este vai contar para esse histórico. Não se precisava de ter matado a vida da Nazaré para ver os últimos 5 minutos, é isso? Alguém tinha entrado contigo, com o teu cartão, pá. Sim, certo. E eu tenho a certeza que foi por isso que tu vieste, não é? Não, ficava a caminho. Estava ansioso. Nem que eu entrasse 2 vezes, meti o teu cartão a entrar. Mas a questão ali correu relativamente mal. Mesmo a questão dos bares, que eu já estive a dizer ao Pis no estádio, eu prometi à minha filha pipocas, quando cheguei lá, já pipocas está quieto. Portanto, se havia aquelas pipocas manhosas de pacote que eles tinham lá, centenas de pacotes, portanto havia sempre pipocas. Pelos vistos, as pipocas agora devem ser um bocadinho melhores, mas acabam rápido, porque eu fui lá antes do jogo, não é? Portanto, antes do jogo já não haver, enfim, é esquisito. Mas, portanto, só temos para os próximos jogos, só temos a melhorar. Mas não recebemos agora imagens no WhatsApp e ainda havia correr. Do outro lado havia alterações, do nosso não. Eu também vi muito a correr. Não, mas do outro lado acho que eles fizeram lá uma remodelação aos bares de lá, porque vão fazer uma coisa parecida com a do lado de cá, não é? Tipo um bar específico para as cadeiras fofinhas e o caralho. Mas este ano ainda está aberto para toda a gente, mas para o ano vai estar fechado para uma nova zona que vai aparecer ali. Ok, muito bem. Vamos ao jogo, Pis. Começas tu aí com o 11, para com a parte da logística, mas depois troca-se, obviamente. Diogo Costa na baliza, Martim, Pérez e... Dizes? Não, mas antes até do jogo, até devo dizer que no nosso cartão de acesso, lá dos menores, dos nossos filhos, aparece lá que as portas de acesso
para além da 26, que é habitual no nosso caso, também dava acesso agora à 27, acho que era a 2 e a 3, já nem sei. Então é uma questão de ir ver é aqui. isso, é isso. Se forem as Pô, 4 portas então são seguidas, todas. acho que é isso. Então são todas. Exatamente, então eu fui à confiança e vi que a 27 dava para enganar um bocadinho porque a fila, está uma fila enorme também para a loja do associado, e chegava ali um ponto em que se confundia com a fila para a 27. E então eu praticamente não tive tempo na fila nenhum porque estava muito fácil o acesso à 27. E eu nem sei se as pessoas que estavam ali convencidas estavam na fila para a 27, mas cada um era na fila para a loja do associado. Bem, uma confusão. E, hum, e reparei mais à frente, quando estava a entrar mais à frente, o segurança a dizer, pá, esta não é a porta dos menores, a porta dos menores é na 26. Essa sim, com uma fila brutal, não é? Quase até o cogumelo. Eu não, mas ele e o segurança a deixar passar, quer dizer, a colocar um cartão branco que permite o acesso depois à miúda. E olha, então, pronto, já vi que não é aqui, vai continuar a ser na 26, mas opá, agora vou ter que entrar, não é? E meti lá o cartão de acesso do Diogo, e lá, e pá, esta porta, não é esta porta, é a porta 26. E eu, opá, mas não vou agora para aquela fila, agora o jogo também, estou a dar um pai 10 minutos para começar, mas não vou para aquela fila brutal. Aqui no cartão de acesso diz aqui as portas todas, e depois, pá, mas isso vai ter que ser atualizado, pá, que eles vão continuar na 26 e tudo. Olha, hoje é só mesmo exceção, porque senão é só mesmo na 26. E lá validou e foi da maneira que entramos. Portanto, se calhar outras pessoas que estejam na mesma situação e pensar que agora o acesso para os menores iria ser também indiscriminado, pronto, acho que não vai ser. Vamos, eu pelo menos, e tu também lá, mas quando for essa a questão, vamos ter que continuar a entrar só pela porta 26. Portanto, eles vão atualizar essa brincadeira. Muito bem. Pronto, Mas ia dizer o outro. É, ia dizer 11 e tentá-lo, ver se conseguia. Era Diogo Costa, Martim, depois Pérez e Perpites. Na esquerda Zaidu, meio campo com Varela. Varela, estávamos aqui eu estou aqui a ver o resumo enquanto falo com vocês, um resumo relativamente alargado. Já fica só esta nota para o Varela, foi o primeiro a chegar, Varela e Pérez, ali depois da porrada na expulsão do Gabri. Mas já lá vamos, portanto gostei da atitude, muito rápidos. O Martim também deu um encostão e tal, mas esse estava lá a ver, os outros dois vieram logo. Continuando, então no meio campo Varela, Gabri e já o Victor, é o nome mais fácil de dizer. Gabri à frente destes dois, deduzo eu, mas vocês aí isso é que vão dizer. Depois na frente Samu, Borjan num dos lados e no outro lado PP. É isso, PP no 11, se calhar é por aí. Prata, queres começar tu agora aí, voltando a trocar, embora eu tinha passado ao piso. PP, novidade, mas para mim a outra novidade é Mora não estar nesse 11. Como é que lês isso? Tens que tirar o micro se quisermos ouvir a tua opinião fluida sobre isso. Sim, sim. Eu peço desculpa. A questão do Mora salta logo bastante à vista, porque quem se tentou informar sobre a forma de jogar do Fariola nos últimos anos percebeu logo que Mora não era daqueles que encaixava facilmente. E por isso e logo na primeira amostra percebemos que é mesmo assim, não é? Não é muito natural o Mora encaixar em nenhuma daquelas posições, e parece que se é encaixar será nos três da frente. É a ideia com que fica pela forma como jogam o meio campo. Portanto, o Victor não necessariamente mais recuado que o Veiga, vão e vêm. A ideia é essa, dois médios vão de vai e vem. Portanto, não. E aí o Mora pode encaixar num jogo em casa com um Estrela da Amadora desta vida. Houve Porto Estrela da Amadora neste. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Contamos. Estás a ver como eu adivinhei? Aquilo é fixe só à parte, mas tipo, eu e o Pisco estamos habituados a esta cena de organizar torneios. Eu estava a ver aquela cena e estava a rasgar em vários pormenores. Mas depois comentámos essa situação. E essa é uma das razões, calhou duas vezes.
Mas pode ser que aí sim encaixe numa dessas posições, mas sendo que se lhe pede alguma. Porque aqueles dois participam na pressão de uma maneira. Numa retaguarda à primeira linha de pressão, não é? Porque na primeira linha de pressão tens o Borja, tens o Samu, tens o PP, e se for preciso pressionar a 4, quem vem muitas vezes foi o Martim. Imagina. Vem o Martim lá atrás e numa segunda linha é que aparece o Veiga e o Victor. Portanto, o Moura normalmente no passado estava sempre na primeira pressão, não é? Estava sempre na primeira linha de pressão. Logo aí, portanto, até aí não me parece fácil ele encaixar nestas posições do meio campo. Mas acho que não houve assim, tirando essa história do Moura, que não é uma surpresa, mas é sim mais uma perplexidade, porque nós estávamos à espera que o Moura fosse titularíssimo nesta época, se ficasse, não é? A preocupação até era se ficava ou não, quanto mais não ser titular. Acho que vai ter que arranjar-se uma solução e acho que para mim passa por um dos três da frente, porque outra coisa que me pareceu, e se calhar passamos até um bocado à forma como decorre o jogo, sobretudo na primeira parte, é que é muita malta a querer correr com ela, a correr muito. É muita malta desse perfil e pouca malta a pensar. E portanto acho que o Moura pode ajudar nisso. Se o Moura entrar ali no lugar do PP. Não que o PP tenha jogado mal, que não jogou, nem o Borja. Não foi nada do outro mundo, mas não jogaram mal. Mas acho que pode ser uma forma de encaixar o Moura e de melhorar a nossa forma de jogar. Parece muito de correrias para já. Eu sei que é entusiasmante até para as bancadas ver aquelas arrancadas, sobretudo do Victor, pegar na bola, correr até chegar à frente e ter o Borja e o Samu e o PP a atacarem a última linha adversária. É entusiasmante, mas acho que o futebol não é só correrias, o futebol é as duas coisas, é correria, pausa, pensar, mais correrias, pensar, mais coisas, portanto temos de ter mais coisas no nosso jogo. Pronto, e tirando esta história do Moura, eu acho que o que aconteceu ali foi uma fazer a vontade aos adeptos de ver os reforços todos, não é? Ver logo à primeira vez, ver os reforços todos. Portanto, esse ponto de vista, e mesmo até se deu minutos a mais, acho eu, até ao Alberto Costa, porque não me pareceu, fez um treino, não é? Jogar logo também pareceu que foi demasiado. E, portanto, mas até nisso o Farioli fez a vontade um bocadinho aos adeptos, só se esqueceu do Moura. Sim, e também se calhar para os próprios jogadores saberem que foram contratados para jogar, não sei. Mas A maior parte deles sim, tenho mais dúvidas no defesa central, mas tudo bem. E mesmo nos não é que seja titular, eu acho que ele não foi contratado para ser titular, mas tudo. Pois, pronto, mas é isso, pondo-os aí, todos são opção, não sei, pronto, poderia ser por aí. Pis, e tu, esse primeiro contacto que temos aí, poderes destacar ou ouvir o que tens a dizer sobre Pirpites, por exemplo, sobre então o Victor, sobre o próprio Gabri, apesar de já o termos visto no Mundial de Clubes, e o Borja e o próprio PP, não é novidade, mas foi um PP diferente hoje. Mereceu a titularidade. Sabes que aquilo também que se nota também nas bancadas, pronto, é já não só claro houve essa curiosidade sobre os reforços, mas também se nota que já há ali muita cabeça feita já sobre alguns jogadores que fazem parte do plantel e parece que mesmo já estão lá há mais tempo, parece que vão ter que dar muito mais que os novos para tornar a ganhar a confiança ou carinho, se quisermos ser mais simpáticos, da massa associativa. Porque, por exemplo, ainda hoje, eu estava lá no estádio, alguém ainda continuava a rasgar no Noem Pérez, mas a rasgar de uma forma mesmo
veemente, a dizer, pá, se há gajo que eu não tolero, pá, é o Pérez, pá, para mim, pá, isto tem que desaparecer, pá, né? Um, e sim, Mas era pá, alguém que estava ao teu lado? Ou não, era não, não. geral? Ok, ok. Não, foi uma pessoa feita connosco lá no fim. Mas de facto ele falha no golo, não é? Não tem uma abordagem mais correta. Mas foi a única coisa da exibição, se calhar, pronto, que, claro, mas Sim. impactou porque deu golo. E evitou o canto naquele primeiro lance do Twente. Que veio. Ao poste. Que foi ao poste. É ele que manda ao poste. Mas é É. quem falha é o Pripites. Sim, é uma falhança horrível do Perpites, começa logo bem, isso é para ir aos 4 minutos e faz Sim. logo uma casa daquelas. E depois não percebi quem tinha mandado ao poste, mas pronto, então pelo visto foi perto. Mas pronto. E outros é o caso do. Aí olha, aí sim, se calhar quem está ao meu lado, a rasgar muito no PP, por exemplo, quando hoje até nem foi jogo para rasgá-lo assim tanto, só que lá está, a pessoa já vem com a cabeça feita da época passada e é normal que também não consiga. Se calhar estar a ser totalmente isento ou ter a cabeça limpa para este início da época. E depois tens o ponto de comparação com a segunda parte, com quem entrou para o lugar dele, não é? Também, claro. Também não fica bem essa comparação. E depois tens a questão do Zaidu também, que lá está, não é? O pessoal, qualquer coisa que ele faça, se faz uma coisa bem feita, parece que aplaude com mais entusiasmo. Se faz uma coisa mal feita, parece que se riem na bancada. O Zaidu, Eu acho que é das duas. Eu acho que há gozo das duas maneiras. Pois, o aplauso é sempre com gozo e a criticar é tipo, olha-me este nabo. É isso. E portanto tens isso. Porque, por exemplo, o PP é o que ele jogou, e claro, podes comparar com quem entrou, que acaba por ser a figura do jogo, mas podes também comparar com o Gabri Veiga, por exemplo, não é? Quer dizer, não mostrou nada, não é? Não mostrou ali mais até se calhar um passe ou outro, porque teve duas oportunidades para rematar a baliza para uma zona muito prometedora, vamos chamar-lhe assim. E os remates foram horríveis, não é? A bola sai completamente ao lado e o outro que a bola até ainda acaba por ir ao poste, mas é sem um remate prensado, um remate assim ranhoso, mas está numa situação em que ele tenha que está muito bem posicionado e podia ter sido de uma forma totalmente diferente. Portanto, mas ia ser boa, Luís. O Samuel ao poste? Eu já vi na televisão, o gajo o gajo estava batido. Não percebo como, mas estava batido o guarda-redes. Mas não fez nada, fez só um movimento de olhar, por isso. Acabou de levar ao poste, mas que não toca em ninguém, não é? Não é desviada. Não, é o que tu disseste. Sim, é um remate fraco. Porque não é com colocação, não, tipo, eu quero fazer isto. Agora estava a ver aqui os resumos, o Merino, falta-lhe eu a comparar com o Merino. Mas o Marino do Arsenal marca o gol com o Newcastle, meu Deus, não é? É o passo à baliza. É um passo à baliza ali, não, ele quis estar em força, pronto, e saiu o remate trilhado. Portanto, não mostrou ainda grande coisa, vamos chamar assim, e para a posição em que ele ocupou hoje, Mora, meu Deus, acho que dava, lá está, mais uma vez, vou ser simpático, dava mais, acho que conseguia dar muito mais, pronto, para dizer isso. Mas pronto, temos ainda margem de tolerância, de paciência com os reforços e, portanto, é uma questão também de ver o que é que a Lina pode dar mais. Porque aquilo que eu fiquei com a sensação no jogo é que Varela ia ficar muito mais a 6 e o Froholt, o Victor e o Veiga mais à frente. Só que depois vemos o Victor, eu até estava aqui a tentar ver aqui algumas estatísticas dos jogadores, até gostava de saber quanto é que ele correu, porque ele parecia estar em todo o lado. O gajo não só em termos ofensivos, e recuperou para aí 2 ou 3 bolas em zonas muito ofensivas, nisso até fez lembrar o Otávio, mas o Otávio bom, em recuperar a bola em zonas muito ofensivas, mas também aquilo que ele dava em termos defensivos, que eu acho que até o Varela conseguiu, eu acho que ele até melhor na primeira parte, se calhar até conseguiu até estar um nível acima o Varela daquilo que ele foi mostrando no ano passado, porque tinha o Vítor ao lado dele, que corria pelo Vítor e corria pelo próprio Varela. Portanto, o dinamarquês, acho que lá está também, por se calhar está numa fase adiantada da preparação, da pré-época,
acho que até nesse aspecto também acabou por ajudar alguns colegas de equipa, e aqui neste caso, nomeadamente o Varela. Que se não fosse aquela entrada do William Gomes, para mim estava dado o prémio da MVP. Para mim o que se tinha destacado mais tinha sido mesmo o dinamarquês. E portanto é ver aos poucos. É ver aos poucos. O Martim Fernandes também teve bons pormenores. Portanto, se ele se concentrar no futebol, acho que ele pode ter uma carreira muito boa, muito prometedora. Olha, eu como estou a ver aqui o resumo alargado, o Samu teve aqui um lance na primeira parte que o gajo falha e ele tinha que finalizar. E depois perde-se com a bola. Muito mal, sim. É muito mal. Porque, E há também sim, um falhanço sim, muito mal do Borja, mesmo o PP põe-lhe a bola açucarada e ele tenta um calcanhar, nem acerta na bola. exatamente, é muito mal. Estava a E, 1 metro da linha de gol. e eu também já vi na televisão, e o PP, aquele cruzamento do Varela espetacular também, muito bom, e o PP acho que poderia ter feito melhor a abordagem. Foi. Acho que se acagaçou um bocadinho com guarda-redes e não se fez no E mesmo assim quase que dava com o focinho no poste, com tanto cuidado, e mesmo assim ia-se magoar. Portanto, ainda temos aí uma série de lances na primeira parte. O Pripic, eu gostei mais até pela atitude de se querer virar logo ao outro, mas sendo certo, eu digo uma coisa, eu acho que se isto fosse mesmo jogo de campeonato, aquele gesto que ele faz ao Wolfswinkel, eu não sei se aquele depois também não dava expulsão, que ele encosta a mão na cara dele. Eu não sei até que ponto, isto no limite, não sei até que ponto não podia, portanto, também é preciso ter um bocadinho de calma, digamos assim. É. O problema é que o árbitro, olha, eu nem me tinha percebido que o Diogo Costa tinha levado amarelo no campo, o Diogo Costa e o outro artista, que estava nervoso, mas lá está, ele não quis dar amarelos, ou quis tentar sempre levar o jogo na bola. E depois, e isso até se notou na segunda parte, quando houve lá um agarrão muito veemente, foi sobre o Martim. O Martim ou o Foi Alberto, só o já. Martim, foi o Martim. Ao Martim, não é? E logo a seguir o Martim fez a mesma coisa ao gajo. Claro. Portanto, ia mostrar nisto. Só uma última nota, e portanto gostei da atitude. Só a última nota. Eu gostei da atitude até mesmo nesses lances de Casillas e tudo mais, pareceu-me, não sei se é por estarmos no início da época e se os jogadores querem mostrar que isto é uma equipa, ou pelo menos ainda não há, se E calhar. mesmo no festejo do coiso, no penalti, no golo, foi toda a gente para o banco, não sei o quê. Pois eu não sei se o pessoal lá está, ainda não tiveram tempo para arranjar quesilhas dentro do grupo e a ainda estão todos a dar bem, não é? Mas pareceu ser uma equipa mais unida e que quando não há problemas vão todos. Parece aquela frase, não é? Onde vai um, vão todos, é aquela coisa que o Amorim também meteu. Não é do Amorim, é do que o Anon. É? O movimento dos chalupas americano, e o Amorim foi buscar esse slogan no movimento dos chalupas, que é uma coisa que se faz, não é? Pô, é muito bom. Mas ninguém reparou na altura, portanto agora é o do Amorim. Pô, muito bom. E por fim, lá está, a expulsão, as expulsões neste caso, eu acho que aquilo facilmente se podia ter resolvido com, tirem estes gajos para você continuar a jogar com 11, ou então dar amarelo, não sei, qualquer coisa. Também acho que acaba por prejudicar um bocadinho o que era o objetivo do jogo, é um jogo de treino, mas ao mesmo tempo, tu também vais ter jogos em que vais jogar com 10, vais jogar contra 10, também com 10, faz parte do treino, faz parte também de te adaptares a jogar com 10, mas boicotou, vamos chamar assim, um bocadinho o que podia ser o treino, porque estás a treinar é um mecanismo em jogadas com 11, não é? Não é com 10. Mas o Mora entrou quando? Depois disso? Mora? Sim. Mora entrou depois do golo Mora entrou na deles. segunda parte só. Ok. A expulsão foi na primeira. Ainda foi a primeira parte daquilo, ok. Foi na segunda. Foi quando trocaram os alas. E depois a outra parte engraçada é que, por exemplo, na disposição tática dava muito mais a sensação que o Borja, ou vamos chamar o Sainz estava muito mais aberto, era mesmo aquele ala, típico ala, e o PP a jogar mais por dentro, mais junto ao Samu, aparecemos às vezes junto ao Samu. Com o Martim a aparecer mais também. Exatamente, eu até pensei, bem, olha, isto até pode ser ali uma boa opção também para uma hora, pronto, jogar mais por dentro.
Digo mais. E na segunda parte ele troca precisamente o Sainz pelo Mora, ou pelo menos o Mora vai jogar para a esquerda, e o William que joga na posição do PP, mas muito mais aberto, mesmo como ala. E o PP não estava a jogar mesmo como ala, pelo menos não pareceu. Pareceu que estava a jogar muito mais por dentro. E quando entra o William e o Mora, parecia que estavam muito mais colados à linha. Só naquela fase final é que se viu o Mora a jogar mais no meio. Não sei se foi uma questão circunstancial ou não, mas estava a jogar mais pelo meio. Mas acho que isso deve ser circunstancial, porque a ideia deve ser tipo teres as posições um bocadinho de extremos a fazerem coisas diferentes, não é? Digo eu. Pois, isso é importante, exatamente. Mas então basicamente a saída do Sainz, do Gabri, ficou como estava, não é? Não entrou ninguém. Sim. Os 10 é assim, sim. Ponto, sofres do golo, mas estás a jogar com 10, não é? Isso era o que poderíamos dizer, não é? O problema. Podem-nos responder que eles também, não é? Mas isso tem uma parte interessante também, que é a diferença. Foi engraçado ver a diferença entre como é que as duas equipas defendiam na pressão alta, porque as duas pressionaram alto. Tipo, na saída do jogo de pontapé de baliza, as duas pressionaram altíssimo e as duas quiseram sempre sair a jogar. O Porto... Desse ponto de vista foi bem escolhida esta equipa. Não é? Pois, nesse ponto de vista foi. Por cima ranhosos, pressionavam lá à frente e não sei o quê. Gostei desta escolha. Mas tinha uma diferença, é que o Porto marcava 1-1 os jogadores cá atrás. Imagina, estavas lá a pressionar com o PP, o Martinho super subido, o Samu, claro, super subido, o Sainz super subido. E depois chegava cá atrás, era lá o Pripic só com 1, o Pérez a marcar 1, o Varela a marcar 1 e o Varela a marcar 1. Ficavas 4 cá atrás e eram esses 4, exatamente. Por isso é que era outra nuance que eu queria adicionar, e podes ir por aí, que é a questão do Varela encaixar muito na linha defensiva. Que eles no final da primeira parte, não sei se paraste, pode ter sido coincidência ou não, que eles não marcaram 1-1 e começaram a bater o pontapé de baliza quase direto. E depois com os médios a chegarem lá mais rápido, se as segundas bolas fossem deles, podia ser perigoso. E aí, mais uma vez, o Victor, o dinamarquês, foi muito importante, porque ele recuperava muito bem, ele acompanhava logo muito bem os gajos do meio campo do Twente. E o Twente já não fazia isso. O Twente pressionava com os gajos, também muito alto, mas a defender estavam sempre em superioridade. Faziam marcação homem-homem, mas sobrava sempre um, estavam sempre em superioridade cá atrás. E havia também essa nuance em termos defensivos. Mas isso é exatamente o que supostamente o Farioli e o Anselmi também tentava isso, que é criar aquele espaço entre linhas, provocar o espaço entre linhas para ter espaço para pôr o Victor e o Veiga a correr. E aconteceu várias vezes. Algumas das jogadas mais perigosas foi isso. Há uma que a bola entra de várias trocas de bola cá atrás, entra no PP e o PP atrai 2 gajos com ele e depois toca para o meio para o Victor sair a correr. E aí, quando ele saiu a correr, ficou o 4-4 ou 4-3. Portanto, eles tentavam equilibrar-se, mas mesmo assim houve situações em que fomos tão rápidos, nomeadamente o Victor, que conseguimos criar essa situação, criar alguma superioridade. Mas é, mais uma vez, e daí acho eu que essa posição para o Mora vir tão de trás até à frente, como vinha muitas vezes o Veiga e sobretudo o Victor, não sei se dá, é possível que dê. E depois há outra coisa que eu estava a tentar introduzir agora, tu não chegaste lá, que é a questão do Varela muitas vezes estar muito dentro da linha defensiva. Quando o Varela está dentro da linha defensiva, obviamente que os 2 médios ajustam para a cabeceira, não é? Da área. Portanto, é uma coisa que faz com que eles estejam mais afastados do Samu. E quem está mais perto do Samu é provavelmente o PP ou o Borja, e não tantos médios. Portanto, mais uma coisa que me faz achar difícil o Mora caber nessa posição. É óbvio que podemos dizer, será que fazia melhor que o Veiga fez, e sobretudo naquelas situações na cabeça da área? Sem dúvida, mas acho que tem a ver com as características do
do jogador, sobretudo de características físicas até. Necessidade, não faria ele pensar naquela posição ali, um jogador mais possante, mais imponente a progredir com a bola do que um jogador habilidoso. Portanto, eu sinceramente estou com esta primeira amostra, fiquei mais convencido de que de facto uma hora a entrar nos 3 da frente. Muito bem. Vocês já falaram um bocadinho em geral, não sei se querem mais para particularizar, porque isto começa a ficar longo, não é? Já vamos aqui em meia hora, e se calhar começava a ler aqui os comentários do pessoal sobre o jogo, e depois vocês iam pegando nisso, porque também teriam falado de situações que foram acontecendo. Assim sendo, começo aqui pelo João Francisco Ferreira, que disse: o que retiro antes do jogo ter ficado estragado pelas expulsões, eu tenho aqui 3 pontos. Muito melhor na pressão e, de facto, jogar com o meio campo ajuda bastante. O dinamarquês vai pegar destaca, um cavalo destes já vem com 3 anos de atraso. Pirpitos, muito bom na saída, pena ser defesa central. E depois, diz ainda, PP parecia outro, William é aquilo que nós gostávamos que o Verão tivesse sido, Newan e, com muita pena minha, Samu são para despachar. Não sou fã de saída de bola tão curta atrás, mas pelo menos consegue-se perceber qual é o objetivo, ao contrário dos tempos de Anselmi. Aqui o comentário então do João Francisco Ferreira. Eu tenho aqui uma daquelas perguntas que não interessa a ninguém, mas daquelas curiosidades que eu reparei e que agora lembrei-me. Vocês repararam qual foi o jogador do ano passado que mudou de número? Foram vários. Um quiz jeitoso. O jogador que mas que mudou de números. Que não tenha sido Pérez. beneficiado. É isso. Pérez. Chegavas lá, Prato. Mas tens mais? Não, nem pensar. Mudou de quê para quê? Mudou de 24 para 18. Quem era o número 18 no ano passado? O número 18 é um gajo que foi embora. É isso. Mas há gajos que mudaram e ainda não foram embora. Tipo o Ivan Reiva com 17. Certo, mas pronto. Sim, mas aliás, já sabia. Já lhe roubaram, já houve 2 gajos a roubar. 2 gajos a roubar. Não, mas foi o 18 era do Wendel. Mas pronto, Então, não sabia que ele tinha... Então estava livre. Estava livre, mas pronto, não houve... Pronto, apareceu do nada ali o 18. Pronto, e agora ao ler o Pérez, e já tinha ficado com essa sensação, logo que entrei lá, o 18, o que é isto? Mas depois não cheguei a pesquisar na altura, e não me lembrei que era o Wendel. Por acaso, ele fala assim do Victor, e eu, como é óbvio, não o conhecia, mas quando comecei não a ver... acompanhas o dinamarquês, não, portanto. A Liga Dinamarquesa, este ano, excepcionalmente, segui mais a Liga Norueguesa. Mas eu não conhecia porque tenho vida além disto e já gasto 2 horas por semana a gravar podcasts. Mas vi ali os YouTubes e eu até vos mandei mensagem a dizer, porra, ele tem muito bom YouTube. Se o YouTube se mostrar na realidade, vai conquistar o Dragão muito, muito rápido. E é o que parece que vai acontecer. Muito bem. Olha, vamos ler aqui o Hélio Marinho, algumas notas do jogo. Até à expulsão viu-se uma equipa a pressionar muito melhor e se agarra num jogo amigável é esta, mal posso esperar pelos jogos a doer. PP não me convence, chama-se Victor, o último nome começa por F. É médio, mas não estou nada iludido. Pronto, vamos ver. Só uma coisa, o anterior estava a dizer em relação à saída do jogo. Não foi tudo perfeito, não é? O Varela obrigou ali um lance, obrigou ali o Pérez a fazer um quase penalti, não é? Numa dessas saídas, numa dessas brincadeirazinhas, não é? Portanto, vamos continuar a sofrer horrores. Isto tem a ver com a forma como saímos, não é? E os jogadores são mais ou menos os mesmos, não? E este Prepito pode ser um bocadinho melhor, mas não imagino, acho que tem a ver com o risco. E depois há outra coisa, o golo que nós sofremos é de pressionar lá à frente à maluca, porque quem está encostado à linha do lado direito é o Pérez.
Porquê? Porque estava o Martim aqui, o Martim estava a pressionar quase no Redes. Ou seja, o Redes estica para a frente, o Pérez falha o lance, o Víctor ainda consegue dobrar mais ou menos, mas estávamos já completamente estávamos 4 para 4, não é? Portanto, o Zaidu, quando, e podem dizer que o Zaidu acompanha mal o lance, mas o Zaidu tinha um gajo a entrar nas costas dele, não é? Sim. O Zaidu ficou logo 1-2. Portanto, isso também pode ter a ver com estarmos 10 nessa altura, porque normalmente seria de onde aparecia o Veiga, não é? Mas opa, é um risco muito... Continuamos a ter coisas que tínhamos com o Anselmo e continuamos a ter aquela pressão maluca, às vezes, e a saída de cá de trás. Há algumas coisas que continuamos a ter e que ainda vamos sofrer com elas, mas temos que esperar que a equipa saiba reagir melhor do que o que sabia com o Anselmi, porque às vezes não só a equipa não se sabia adaptar, como muitas vezes do banco não pareceu vir nada de inovador, digamos assim. Muito bem, vamos ler então. Eu até ia referir até o anterior, até porque ele já está aí a pedir a saída do Samu do Pérez. Pô, calma, Samu, calma, às vezes lá está, ele às vezes ali tropeçava ali um bocadinho na bola, mastigava ali um bocadinho mais que o que devia, mas não deixa de ser ali um animal da área, não é? Portanto, temos mais ter que dar calma, ainda por cima é a nossa maior contratação, não é? Sempre mais caro. Temos mesmo que ter paciência. A nossa, não a do campeonato. Isso. Malta tem que aprender a fazer contas, não é? Lipe Gomes, notas, Varela ainda de férias, Frodo joga muito, Zaidu, bem, foi Zaidu, Pirpitz interessante para o primeiro jogo, Newan continua bom para acabar batatas no Olival, falta um ponta de lança suplente, bom e crescidinho. E um 6-8. E um 6-8, a ver se o Varela satina. Abraço. Isso é outra coisa, que o Varela... Temos que ver muito bem que Varela é que esperamos, não é? Se esperamos o Varela de há 2 anos, ok. Se esperamos o Varela da época passada, acho que sim, acho que precisamos de uma contratação para aí. Mas aí seria um meio campo completamente novo. Muito bem. Daniel Monteiro, boa entrada em jogo até às expulsões. Voltámos a ver boa pressão na saída de bola, adversário e boas ligações, nomeadamente Borja, Samu, Gabri. Pirpitz deu boas sensações, William tem tudo para rebentar, muito para melhorar, mas já se vê bem mais do que nos jogos com o Anselmi. Depois temos também a Viva Assinhada, soube bem voltar ao estádio cheio, o jogo que nada teve de amigável serviu para ver as novas estrelas, como o Frollo, é melhor o Victor, é mais fácil, e as velhas como o Zaidu. Muito curioso com o que vai Farioli fazer com Mora e William. Mora aí, está aí uma incógnita engraçada. Tu há bocado estavas a dizer, fica mais o dado. Eu não tenho os dados do jogo 2, não é? Ainda não vi isso, mas contra lá o Trofense, o outro jogo que se fez, Mora também não foi titular. E o 11 não andou muito longe. Feirense. É? Não, o de Feirense não sei. Não vi. Ok. Mas não estás a falar de hoje? Não, estava a falar do outro, do 4-0 contra o Trofense. Foi o Trofense, certo? Os dois jogaram outro jogo, não é? Certo, mas sabes o 11? Sei que o Mora marcou. Sim, não, mas eu estava a dizer o 11, era isso, estava a tentar comprar o 11, sei que no 11 de Trofense o Mora também foi ao banco, e o 11 foi similar a este, mas acho que não foi o PP, o terceiro homem, se foi o terceiro da frente, o resto, não foi o Victor, é um facto, acho que foi o Eustáquio no meio campo, mas o resto, talvez tenha sido o João Mário ainda, a defesa de direito, já também estou a dizer de cor para estar daqui a 10 vezes, portanto não vale a pena continuar. Pires, aí a Viúva disse que o estádio gostou do estádio estar cheio. Achas que estava cheio? Havia ali estou a fazer, tenho uma assistência para golo. Vê lá se queres rematar ou se queres passar outra vez. Mas por acaso notou-se bem ali esses setores vazios, atrás da baliza, e a divisória que existe lá, aquela divisória em vidro, que já existe há 2 ou 3 anos, não sei, ou há 1, há 2 ou 3 anos, mas não interessa, está lá dividido até essa divisória em vidro. Mas uma delas já lá estava? Já. Não está mais para cá? A das divisórias? Não, acho que já estava assim. Está mais para cá, okay. Sim. Só tens lá 2 setores, que antigamente aquilo eram para aí 3, não eram 4, do Chuca. Ok. Mas ano passado já era assim, não é? No ano passado já era assim, eram só aquelas duas colunas, digamos assim. Mas
isto até no seguimento daquela mudança nos bares que existe na outra bancada e tudo mais, não consegui distinguir essa suposta divisão que agora existe entre a lateral e a central na outra bancada. Se calhar existe, mas até não, olha, pelo menos chocar não choca essa divisão, porque eu tentei ver e não consegui descortinar do outro lado. Essa mas malta não- teve a apanhar, teve a bronzear, porque o sol bateu ali forte. Opa, e eu ainda hoje estava a chegar a casa e estava a dizer ao meu filho, opá, estes joguinhos 6 horas é que é bom. Mas nós estamos bem, não é? Não estamos a levar com aquele sol, meu, como os outros estão. Para esses se calhar não fica. Vocês estão a falar que não é para um diferente. gajo que teve 2 dias na Nazaré. Ah, sim, Levar com tu sol. tiveste a bronzear 2 dias, sim. Ok. Mas tu não podias esperar outra coisa, não é? Certo, certo, certo. Olha, fiquei aqui com uma manchinha a dar o creme, vê lá, pus bem o creme, vocês estão a ver, obviamente, tem aqui um coraçãozinho vermelho, porque a camisola era de bico e ficou ali aquele burro Muito queirado a chegar ao coisa. Mas, bom. Muito bem. mas Existe. falta a explicação para tentar perceber, e também não sei se queremos perceber, a não presença do Super e depois a saída ao intervalo ou no início da segunda parte do coletivo. Mas pronto, são side stories, né? Certo. Vamos saber nos Não, próximos não. dias ou já hoje, mas não. Qualquer coisa. 1893, embora um pouco pró-exagerado e até estúpido por vezes, gostei da faca nos dentes, mas talvez seja porque veio no seguimento de uma época de mansos e frouxos em campo, um central experiente, uma alternativa ao Moura, uma alternativa ao Samu e eu fechava este plantel. Confesso que me dá alguma comichão o facto do treinador não parecer ver o Moura como alguém fulcral para a construção do 11. O PP pode ter sido melhor, mas não podemos continuar a acreditar em alguém que nem marca nem assiste. Hoje dou razão à Conceição, porque tirando alguns pormenores, o melhor que o PP fez por nós foi jogar a defesa direito. Mas pronto, está melhorzito e já tirou o caralho da fitinha. Boa gravação. E um emoji a rir-se. Olha, Atenção, temos novidades para este nosso ouvinte, quanto ao diga, central. Pois. sim, sim. Ele se Mas calhar já vi- comentou, ainda não se sabia. mas já havia, acho que é o Jorge que comenta a questão do Bednarek, né, que já está confirmado, ou muito perto disso, né? Agora, se o Fabrício diz, é confirmado, portanto... Não, o Fabrício citou o jogo, que é... pois. Isto é o mundo ao contrário, não é? Tipo, ok, o jogo disse, mas o Fabrício ainda não disse, portanto temos que esperar, e o Fabrício agora já disse, mas o Fabrício citou o jogo, não é? Portanto, é o que é. É o mundo em que vivemos agora. Muito bem, pronto. Antes ainda era a bola branca, não era? Certo, certo. Portanto, isso aqui ainda vai aparecer isso do Bednarek, podemos também já, ou comenta-se, já se comenta então. Pronto, continuando. E esta questão de Moura, também é o que passa pela cabeça das 2 vezes em que aparentemente não foi titular, ficamos assim um bocado, ainda por cima, o bocado que eu vi, né? Tipo, Moura mexeu bem, mas lá foram 5 minutos, em 90, não sei. Mas eu concordo com ele. Acho Certo, que eu também. qualquer treinador que venha para aqui não, tem que encaixar Moura, de alguma forma. Há certos jogadores que exigem que o treinador abra ali um bocadinho a mão de algumas ideias para porque percebe-se que a equipa precisa dele. Percebe-se? Ou de um jogador como ele. Neste caso, neste jogo foi o William Gomes que acabou por dar a chapada no jogo, mas até esperava mais rapidamente que fosse embora. Portanto, e é um jogador que já sabemos que tem essa capacidade. Muito bem. William Gomes, Miguel Rocha, William Gomes promete, este Porto promete. E aqui com 2 emojis de um coração azul e 2 mãozinhas a rezar, digamos assim. Pedro Pedrosa, gostei da primeira parte, jogamos futebol e tivemos bons pormenores. No 10 contra 10, se fosse o William. O que gostei menos foi o Newan. Um corte ao poste e falha no golo. Haverá futuro para ele cá? O nosso Viking parece ser bom, acho que era o que eu queria escrever. O Pérez, eu já disse isto algumas vezes aqui. Eu não vi o jogo, portanto, obviamente que confio no que vocês estão a dizer, que ele não fez um jogo bom, mas tipo, é aquele gajo que me parece... Não, mas o corte ao dizer, poste não é culpa dele. e foi para evitar o canto, como diria. Foi para evitar o canto, e aí é um erro.
um erro do Prapitch é ainda mais grave que o erro do Neumann no golo, porque o erro do Neumann é em cima da linha do meio campo, o erro do Prapitch é na área, deixando a bola passar pelo meio das pernas dele, com avançados a fazer o movimento atrás, não é? Portanto, acho que é melhor irem ver esse lance. Se é para queimar o Neumann, queimamos também o amigo dele. Sim, mas o Nel, o que eu queria dizer que eu tenho dito nos outros comentários é de ser aquele gajo que parece-me ser impetuoso e um gajo com a tal faca nos dentes, não é? Como estavam a dizer aqui nos comentários. Acho que é um gajo que é preciso. Pronto, mas vamos ver. Continuando. Os Jarcos estão, pronto, vêm aqui com o Fabrício Romano, como tu disseste, 7 milhões e meio e de facto, como o jogo Reports, portanto sim, fazendo referência ao jogo. O que é que querem dizer sobre o Bednarek? Alguma coisa? Prato, se tiveste a ver dados estatísticos, tem aqui uma fonte segura que o tiveste a fazer, tens algum comentário a dizer sobre as fontes que tiveste a ver? Estavas a ver-me a fazê-lo. Não tenho grande informação, acho que muita experiência de Primeira Liga inglesa, não é? Isso é bom. Foi um ano com o Southampton à segunda Liga, mas entretanto subiu outra vez, mas também desceu outra vez, não é? Acho que há aqui muita experiência, mas parece mais um... Desceu outra vez este ano, certo, sim. Desceu outra vez este ano, não é? Era para onde iria-se e provavelmente o preço deve ter a ver com isso. 7,5. Mas porque hoje em dia 7 milhões e meio já não se compra ninguém por 7 milhões e meio, não é? Sobretudo quando o Otávio vale 17, não é? E eu acho que é um gajo, do pouco que me lembro dele, e acho que não me lembro muito, acho que é um gajo para varrer. Um gajo para varrer tanto pelo ar como pelo chão. Não imagino que seja um gajo para construir, com muitos Rodriguinhos. Imagino. Preocupa-me numa solução deste género é que é um gajo que joga, isto aí já sou a especular, porque vejo pouco, mas imagino que jogando no Southampton é um gajo que joga com pouco espaço atrás há 8 anos, não é? Nas costas, com pouco espaço nas costas. Imagino uma equipa como o Southampton a defender um bocadinho atrás, consistentemente. Talvez na segunda liga não tenha, não sei. Porque na segunda liga eram candidatos, não é? Talvez sim. Isso. Mas pronto, mas isto é especulação alta, porque eu não conheço. Mas sei mas já li que é esse tipo de jogador, é para varrer, não é um gajo de grandes jogadores, mas é o perfil do gajo experiente, não é? Que nós estávamos à procura, o gajo de 29 anos, um líder para a defesa. Espero que tenha essas características de liderança que nós precisamos. Um gajo para mandar um berro aos colegas do lado. Sobretudo o Martim. Acho que é essencialmente isso que estás a dizer, ou seja, é mesmo a questão da experiência, tem esse perfil. Também não tenho muito a dizer sobre ele, mas é isso, é um gajo que jogava sempre, portanto, aparentemente certinho, para estar cheio a ter na Fantasy da Premier League, porque era barato, né? Porque estava no Saints e era para se falar em Fantasy, depois nem cheguei a atualizar-me, mas dei uma coça muito grande a quem participou na Fantasy do Mundial de Clubes. Tu, Prata, era normal, mas mesmo dei-me uma grande coça, estive muito forte no Mundial de Clubes em Fantasy. Pronto, era só um à parte. Eu desde que o Porto... Eu só fiz equipa, acho que não mudei mais nada, mas eu depois do Porto sair também não liguei nada àquilo. Muito bem, mas era só a parte, e estava a dar outro, porque eu estou aqui a ver, acabou de dar o Porto, não é? E tu estavas há bocado a dizer, pisco o Merino cheio de classe, mas também temos aqui uma classe do Elanga a marcar o gol do Newcastle, fica aí para quem ver, só dava assim, não é? O gajo também é um remate enrolado que traiu completamente o guarda-redes. Faz assim, exato, faz assim um chapéuzinho para dentro da baliza, mas completamente involuntário. Olha, aquele é outro gol, não ouvi, foi outro gol? Não, foi o 0 do jogo. É isso, estava a ver o resumo alargado do Porto e acabou e começou aqui a dar o Arsenal Newcastle, como tu tinhas falado no Arsenal para a classe do Merino, falando mal do lance do Gabri, ia dizer para ver o lance então, do primeiro gol do Newcastle, que é um lance a Gabri. Isso foi um 0. Só dava assim. O gajo pega tão mal na bola que o gajo cai completamente e a bola sai para cima, bate no poste e entra. Outra coisa que me lembrei é que
eu não sei se a lesão do Moura é grave. Vocês leram sobre isso? Não sei, eu vi lá não sei que ligamentos. É no ligamento. É um mesito. Pois, é que torna ali urgente, agora que está o Bednarek, torna ali urgente fazer-se ali qualquer coisa ali pela esquerda. E tens outro problema, pelos vistos. Tens outro problema que, pelos vistos, o vermelho pode mesmo servir para tirar o Veiga do primeiro jogo do campeonato. Opa, isso é mais, o Lama estava a queixar-se de ser não era bem uma queixa, mas estava a dizer logo ao primeiro jogo vemos logo ao vivo e não sei o quê. E se calhar isto está a ajudar ao facto dos clubes fazerem estes jogos à porta fechada, porque podemos apanhar estes nabos destes árbitros que não sabem gerir o jogo e depois dar nisto. Não é? Não sei. Realmente assim não vale a pena correr o risco. Os jogadores, quando viram que ele tinha o vermelho na mão, foram abraçar-se, cumprimentar-se e não sei o que, tipo, já está tudo bem. Os treinadores foram falar um com o outro, se for preciso sacamos os gajos. Era tão fácil resolver aquilo. Ainda se fosse um gajo a agredir outro, não sei o que, um dos jogadores da outra equipe. Agora, foram dois jogadores que se agrediram, não agrediram, tentaram-se agredir mutuamente. Era tão fácil de resolver, sem ser assim. Tão fácil mesmo. Enfim. É o que é. Muito bem. Olha, vamos lá continuar, 51 minutos. Luís Caldeira, tivemos pouca bola, espero que não seja sempre assim. São necessários mais jogos para entrosamento, no entanto, Samu, Varela e PP iguais ao ano passado, ou seja, não era um problema de tática. Newan é muito fraquinho, quanto aos reforços, Perpic e Victor são reforços, isso mesmo. Estão validados pelo Luís Caldeira, portanto, o Perpic e o Victor. AJ Cruz, 72. Gostei da primeira parte, o regresso do clássico e fiável 4-3-3. Destaque para Victor, Perpic, Varela, Martim e PP. Não gostei do Sainz, William mais objetivo. Expulsões estragaram e deturparam o jogo. Boa pressão e condicionamento do adversário com recuperações altas. Só faltou objetividade. Falta no central que seja mandão. Bruno Alves ainda metia respeito e já vamos falar do Bruno Alves então da Nazaré. Urgente um entendimento entre a direção e Super Dragões, porque o estádio chega a parecer um velório. Modernização do WC e bares que seja alargado a todo o estádio. Portanto, estou aqui o AJ Cruz a dar as outras informações também sobre... Mas na primeira parte o coletivo ainda estavam a puxar pela malta. O coletivo, exatamente. Depois temos aqui o Dagam 1893, um amigável, mas pouco, e um emoji a rir-se. Gostei da atitude competitiva da equipa, da forma como o Victor preenche o campo e da entrada do William, mas ainda pairam alguns fantasmas da época passada. Newan mais Varela, fracos. Borja decepcionou, ainda falta muito trabalho. E o João, no geral, gostei bastante, pressão alta com defesa a 3, boas dinâmicas e os jogadores a mostrarem vontade. Individualmente, pela positiva, destaco William e Victor. Também gostei do Perpic, tem mostrado personalidade forte dentro e fora de campo. Pela negativa, Newan Pérez, o Mora não e entrou à Mora. O Alberto Costa jogou só 18 minutos, estava todo roto. Julgo ter lido bem aquilo que escreveu, principalmente ali a parte do Mora, fiquei um bocado confuso. Sim, mas o Alberto Costa fez um treino e jogou o Mundial de Clubes até mais à frente que o Porto. O Alberto Costa, e jogou os jogos todos pela Juventus, acho eu. Portanto, eu acho que ele estar a jogar é porque quer mesmo se ingrar, porque eu imagino que os jogadores, eu não sei se a Juventus já voltou ao trabalho. Não faço a mínima ideia. Mas ele fez um treino, acho que eu comecei por dizer, eu acho que ele jogou minutos a mais, arriscou-se ali um bocadito sem necessidade nenhuma. Até podia ter entrado o moço da B, jogava ali 10 minutos na direita e depois jogava 10 minutos na esquerda. Era mais fácil, faltou dar esse destaque. Como é que viram o facto de ele entrar? Ele esteve no estágio, fiquei na dúvida por acaso. Não tinha ideia. Na Áustria, sim. Teve? Ok. Para o estágio foi da B, foi ele, foi o Caicedo. O Caicedo e o Domingos Andrade. O André Oliveira já tinha estado e o Gabi chegou o já Martim tinha Cunha. estado. E chegou o Martim Cunha. E o Martim Cunha depois foi lá ter.
certo. Isso eu achei estranho Com o não Victor. entrar ele, por exemplo, para o lugar do Zaidu. Porque lá está o outro gajo que teve a semana toda, não é? Sim, mas o Martim Cunha já lá está. Não, sim, mas o Martim Martim Cunha Cunha já lá foi está há com 2 dias ou 3. 2 dias, foi quinta e sexta. Foi quinta e sexta. Tudo bem que o Victor foi quinta e sexta e jogou, não é? Porque ele foi com o É Victor. verdade, exato, e o Alberto Costa também jogou mais minutos que ele. E chegou nem quinta e sexta, chegou sexta e treinou sábado. Mas lá o almoço treinou bem, digo eu. Sim, 45. certamente. Saudades vossas, estamos a falar de Filipe Leite e eu depois postei, fiz novo post geral no Vasculação para as várias plataformas e como tinha tentado fazer da última vez, já comecei a perceber daquilo e aqui está o novo post. Filipe Leite, saudades vossas, adorei as confusões, parece que finalmente temos um grupo unido, nem que seja para a porrada, é um emoji a rir-se, esta foi a primeira nota. A segunda nota, ver um treinador que repara o que está a falhar na equipa, coesão no meio campo, com o destaque decisivo no jogo, é para mim algo novo, outro emoji a rir-se. Terceiro, diversidade nas saídas de bola, também é novidade boa. Quarto, aquele dinamarquês encheu-me as medidas. Quinto, ter um jovem de 21 anos e ter mais serenidade e solidez que um internacional argentino envergonha-me. Sexto, quer ver mais disto, venha ao próximo já amanhã, se possível. E fica o comentário de Filipe Leite. É no domingo, não é? É no domingo, é sim. É, não. Ir cedo por causa dos torniquetes. Então, Mas tipo 3 horas. 3 horas mais cedo. mas é o que eu disse, eu não tenho problemas, foi tranquilíssimo. E a senhora ainda disse, ainda vai entrar? Faltam 5 minutos. Eu, sim, já sei que não faz muito sentido, mas sim, ainda vou entrar, ainda deu para viver. Tal, não sei, eu fui gol há pouco, portanto já empatamos. Mas já empatamos ou já marcamos outro? Porque há pouco, o empate já tinha sido há algum tempo. Não tinha sido assim há tão pouco. Continuando. Pronto, tu ainda tinha aqui mais um comentário, mas acho que era o Jarcos também que estava mencionado. Pelo que penso que está mais ou menos finalizado isto. Só reconfirmar que era de Filipe Leite, sim. Pronto, vou só passar pelas outras plataformas. Mais alguma nota aí de saco relativamente ao jogo, que se tenham lembrado? Ou está mais ou menos resolvida a questão? Acho que não. Só passar agora aqui no Facebook. É, domingo a O mais. jogo do Feirense até fui ver o 11, o gajo que entrou para a defesa esquerda hoje, o João Moreira, não é? Ele jogou a titular, eu se calhar nem houve substituições, porque acho que aquilo foi 2 partes de 30 minutos. Jogou a titular hoje? E foi ele a titular de manhã com o Martim Cunha. Ok. E os Então já faz centrais foram sentido. Zé Pedro e Gabriel Braz. Mais. Já agora diz a equipa todo. toda, exato. Já vi, mas entretanto já saí da página. Outra curiosidade até foi o Namazo ter sido o avançado titular e hoje, depois quem entrou até foi o Denis Gol. Até fico na dúvida quem será a primeira alternativa a Samu. Sendo assim, eu apostava na massa. Foi o Brian Caicedo de uma das alas também. Fizeram substituições porque o Gruitch entrou e jogou 15 minutos. Gruitch entrou? Ui. Gruitch. Estão a tentar lembrar do meio campo, mas não estou a ver quem é. Muito bem. Pronto, eu vou só então partilhar também a minha experiência na Nazaré e do que... eu por acaso... E quem marcou os golos foi Mori e Namazo. E não, mas já tinha marcado da outra vez, penso eu. Tenho essa ideia, dos 4-0 à outra ofensa. Portanto, aparenta estar bem, sendo que falava-se na questão de ele ir jogo para o Championship, não é? Seria uma das possibilidades de saída. Mas pronto, se calhar é o segundo avançado, não sei. Não sei se terá visto como só ponta de lança ou também jogar ali atrás, embora lá poderá ser o tal dos três que se vai juntar ao meio, não é? Como estávamos a falar do PP hoje, por exemplo. Mas aí também é o lugar de Mora e não dá para jogar todos, não é? Basicamente isso. Olha, o Pires não caiu, possivelmente não seja a saída outra vez de regresso, vamos admiti-lo. Não dissemos nada de especial, Pires, portanto podes regressar rápido.
Não, Vou então, diz eu isto. deixei foi de te ouvir. Não, que é isto aqui da ligação. Não, eu desliguei, foi eu que desliguei eu próprio porque deixei de te ouvir. Ah, ok, muito bem então. Eu ia dizer liga o microfone, mas ele tem o microfone ligado. A tua net de vez em quando vai falhando, aparentemente. Eu ouvi uma parte também falasse assim com soluços, mas pronto. Olha, concluindo então a cena da Nazaré. No ano passado tinha ido com a minha família toda. Desta vez as minhas filhas não foram, estavam nas atividades com as cenas que elas têm, não é escuteiros, mas é guias. Para mim é uma espécie de escuteiros, mas acho que só meninas. Portanto, fui mesmo só eu e a minha esposa e no ano passado e fizemos podcast sobre isso, meu, e eu fiquei com o desabafo tipo de ter ido e que queria ganhar aquilo e não sei o que mais, e que nós também devíamos olhar para estas cenas para ganhar e não sei o que, não sei o que mais, e até dei o exemplo de tipo como é que o Hélder Barbosa, por exemplo, está a jogar no Braga, como é que não vamos buscar gajos para ganhar isto, não sei o que mais. Meu, coincidências, não é? Mas entretanto o Hélder Barbosa veio para o Porto, mas havia mais gente, mais pessoal, mas acima de tudo foi a questão da atitude. E meu, foi muito fixe ganhar, é muito fixe ganhar, e pronto, a atitude que eles tiveram, porque nós nem tínhamos uma equipa muito, digamos, diversificada, tínhamos muitos defesas, gajos para a frente, digamos que tínhamos o Rui Barros, obviamente com as limitações da idade, o Hélder Barbosa e o Bruno Moraes, eram assim mais para a frente, o resto, estamos a falar em Rolando, estamos a falar em Bruno Alves, estamos a falar em Ricardo Silva, estamos a falar em Nuno André Coelho, estamos a falar em Marek Che e Paulo Assunção, ou seja, aquilo era de futebol de 6, não é futebol de 5. E pronto, tivemos muito bem na questão da atitude, porque eu as particularidades que tinha para contar, eu não vi o jogo com o Vitória, já não cheguei a tempo, e aquilo acabou relativamente cedo, porque ainda ia dar para os últimos 5 minutos como hoje, cheguei tipo meio-dia e 40 e já tinha acabado, porque eram 15 minutos para cada lado, e se for bem jogado, se não tiver interrupções, é 15 minutos para cada lado e portanto é só 30 minutos e acaba. E deve ter começado ao meio-dia em cheio. Mas depois o jogo contra o Estrela da Amadora já foi um jogo mais aguerrido e o Estrela da Amadora vinha com rodagem, digamos assim, porque o campeonato na sexta-feira são 9 equipas de um escalão inferior, não é? Eles metem Porto, Benfica, Sporting, Braga e Vitória logo para sábado e domingo, para garantir mais gente, ou para tentar garantir mais gente, e das 9 equipas que jogam antes, passam 4, e é um apuramento complicado, porque as equipas vão com aqueles gajos que acabaram de fazer... são velhos, mas que acabaram de sair do futebol profissional e têm equipas muito jeitosas, então o Estrela vinha com essa dinâmica e ia ser um jogo difícil, mas e para sintetizar isto, para não estar a falar muito sobre isto, o que aconteceu é que na primeira dividida os jogadores do Porto entraram com um bocadinho mais de força, em particular o Bruno Alves, e leva logo toda a equipa atrás. Leva logo toda a equipa atrás e estavam todos com uma atitude fantástica e por isso ganhou-se os jogos e quer ontem, quer hoje, e essa atitude foi fantástica. Portanto, mesmo não tendo se calhar um plantel muito diversificado, tivemos uma atitude brutal e isso encheu-me as medidas. E era basicamente isto que ia partilhar. Eu ia partilhar que me meteu nojo, em particular, o Afonso Figueiredo, porque é um gajo que nós vemos aí a mexer muito no Twitter, não sei o quê, e que vem com a ideia que eu tenho, é sempre aqueles discursos todos XPTOs, do tipo do futebol bonito e não sei o que mais, e que as coisas deviam ser assim, ser assado, e se calhar não sei se é assim ou não, mas tipo dentro de campo também é um tipo muito fixe e não sei o quê, mas qualquer coisinha fica a queixar-se no campo e não sei o que mais, e com o Porto começou logo com a queixar-se de uma possível cotovelada do Bruno Alves, que eu não vi na televisão, portanto nem posso garantir se foi ou não foi, mas obviamente que o Bruno Alves estava a entrar com impetuosidade, mas eu só olhei o Bruno Alves a olhar para ele, tipo, ui, estás-te a queixar, tipo, nem te toquei, ou se toquei foi sem querer, lança-se a seguir, vum, logo a virar a feira, o Bruno Alves nem se espera outra coisa, não é? E Quando não tocou, foi sem querer. Certo, foi sem querer. Não, mas entrou com impetuosidade, mas tipo, o pessoal estava ali tranquilo e não sei o quê, mas o gajo fica a queixar, mas não foi só no jogo contra
Contra o Porto, isso, porque por acaso acompanhei todos os jogos e, por exemplo, hoje o Braga Estrela também, já terceiro e quarto lugar, uma coisinha, e o gajo estava o gajo no chão a queixar-se, ele deu-me ali, deu-me acolá. Oh, meu, esse pessoal mete-me um pó, ainda por cima, tendo o perfil que eu estava a dizer de, e tal, é um gajo que é um tipo fixe e que quer futebol bonito e que o futebol devia ser assim, é a ideia que eu tenho dos tweets deles. E, portanto, depois dentro do campo qualquer coisinha está-se a queixar e fica no chão. E a mim Ele também não me é. passa um bocado Não me os tinhas carretos. dito que ele é nosso colega podcaster? Não sei. Tem, Tenho ideia então. dele tweetar bastante. Mas, Eh, pertence a uma plataforma tipo ou Expresso, ou RTP, ou algo assim do género. Não mas nos lá está, queiras. ele tem uma impressão muito boa, porque só para perceberem como é que o quarto jogo, como é que um gajo que fica em quarto lugar do torneio é o melhor jogador do torneio. Pronto, tem Quem é que aquela foi o melhor jogador? Foi ele? Afonso Figueiredo. Ah, Ainda foi? fiquei mais irritado. Sem ter nada a ver, não tem nada com o moço, mas tipo, estava a meter pó. Esse tipo de situação. Porque pronto, quando sou a falso, também fico chateado. E portanto, é isso. Pode ser a minha impressão, mas eu estava com essa impressão. E em particular no jogo com o Porto, eu já estava ali a sentir de uma maneira diferente. E acredito que a minha visão seja um bocado mais enviesada, porque depois começamos a viver o jogo e queremos Quando foi ganhar. o golo, quando foi os golos do Bruno Moraes, gritaste, levantaste? Não, aí já estava completamente controlado, porque na final estava com a minha esposa ao lado. Mas já nesse jogo contra o Estrela, eu já me estava a passar mesmo, já estava ali, olha, mas tipo, e pronto, e já estava ali a ter um comportamento mais agressivo. E então, já deixa estar. E na final tive relativamente controlado, embora lá está, estavas a falar da questão do Bruno Alves ter levado logo, o Bruno Alves levou logo amarelo, porque o primeiro lance do jogo, ou um dos primeiros lances do jogo, o Eliseu manda-o contra a placa, foi não é placa, contra a barreira. Fiquei eu com essa sensação. E o Arte consegue marcar falta ao contrário, porque eu há bocado por acaso já puxei para trás, e pelo que eu percebi ele não marcou falta no empurrão do Eliseu contra o Bruno Alves para fora, depois eles levantaram-se e já estavam ali na disputa e só aí é que marca a falta do Bruno Alves. E o Bruno Alves fica logo chateado. Depois há um segundo lance qualquer que ele volta a marcar um lance Mas do Bruno Alves. tu viste atrás, o Bruno Alves quando salta por cima do Eliseu, o que é que aconteceu? Deve ter calcado uma cena de género, não é? Pô, Vi lá, está isso, eu sempre a não ir a... vi. Mas não viste quando ele Não vi saltou? com o Bruno Alves. Puxei para trás só para perceber o que é que tinha sido e Oh, percebi que se tinha embrulhado. eu também só Depois, noto, porque ele se queixa da coxa. O Bruno Alves deixa ali o pezinho. mas pronto. Mas é esse Isso é, pormenor. Esse isso é a pormenor. coxa, isso é a perna que ele usa para dar o kick na lambreta ou é outro? O Eliseu. Que ele é mais conhecido por isso, por jogar a bola, não é? Mas foi titularíssimo. Apesar da barriguinha, mas tinha posicionamento, tinha remate. Estava bem. Mas pronto, essa atitude do Bruno Alves fez que um Rolando estivesse lá a trincar a língua. O Ricardo Silva não era preciso. Mas todos os outros, tens um Helder Barbosa na final a recuperar bolas cá atrás. Pronto, foi bom. Ganhamos, é Claro, isto, ganhamos. ou era isso, ou iam Ganhamos. levar com ele no balneário. Estás a ver? Não, depois havia essa particularidade, havia equipas muito bem estruturadas em termos de staff, de treinador, com treinador mesmo. O nosso treinador era Bruno Alves. Tipo, eles estavam a aquecer, o Bruno Alves tinha que ir lá dentro fazer qualquer coisa, deduzo que, sei lá, falar para a televisão, uma cena assim. Tipo, as substituições, e no outro não havia ninguém. Havia o roupeiro, deduzo eu, havia uma fisioterapeuta, e havia o tipo do Porto Canal, que não está a falhar o nome, mas que também estava a ajudar, estava a fazer a reportagem ao mesmo tempo a ajudar, e portanto o Porto estava assim um bocado limitado em termos de staff. O Estrela, por exemplo, levou 6, 7 gajos. Mas só para concluir, eu há bocado disse que ia dizer algumas coisas do Sim, torneio. temos que concluir que é Temos para que ir irmos embora. para os aliados, não é? Certo. Olha, mas temos que entregar a taça no museu, fica já a dica Mas que se claro. não fica já a Lucky dica fan. que quem teve na Nazaré e ainda conseguiu ir ao Dragão é o gajo que vai entregar a taça lá. Mas como é que tu Portanto, provas que Lucky estiveste fan. no Dragão? No Dragão? Então entrei com Ele passou o cartão. Ai, tu passaste o eu cartão? passei. Tu E na Nazaré, passaste? na Eu é que Nazaré é não. o gajo que aparece na televisão com a camisola de Porto de 84 e 85. Está assim na parte de Olha, cima. e o Esse. Ricardo Que Costa aquilo está não vazio no entrou final. nesses torneios?
Por nós. Ricardo Costa. Mas ele já não é treinador de Feirense. Ué, mas ele nunca foi legend. Ele não jogou por nós, até naquele torneio da Liga. Tenho quase certeza Sim, que jogou por e nós. no ano passado é capaz de ter naquela estado lá. inauguração. Sim, no ano passado é capaz de ter estado lá. Não sim. sei. Porque e dá essa curiosidade, ele é o treinador de Feirense, só isso. Quando vi agora aqui o resumo ou a crónica sobre o Porto com o Feirense. E o meio campo até meteu o Ivan Reimer também, se querendo voltar atrás, mas pronto, metia Mora, o Estáquio, por aí fora. Mas pronto, nem quero voltar atrás, falei tão lá dos problemas da organização. Problemas de organização, muito rápido, depois vimos os jogos, a cena da organização, primeiro deu uma meia final que foi o melhor primeiro com o melhor primeiro com o segundo. Aquilo na meia final passam 4, não é? Portanto, passaram os 3 primeiros e o melhor segundo. E a meia final era o melhor primeiro contra o segundo. O melhor primeiro era do mesmo grupo do segundo que passou. Portanto, foi o Transporte de Estrela, ok? É o melhor primeiro contra o melhor segundo até... Enfim. Mas podia ser isso. A não ser que fosse sendo o mesmo grupo. É estúpido. Depois, o problema é no dia anterior. Que eles puseram a arbitrar um tipo e uma tipa. Tranquilo, o tipo e a tipa. Agora imagina, nós que nos jogos dá sempre molho, não é? Gajos que não controlam. Não controlam e depois há a primeira falta, há a segunda falta. Por acaso na questão do Porto contra o Estrela, depois aquilo o resultado ficou desnivelado. Mas ele tinha que começar a distribuir os amarelos. Não começa a distribuir os amarelos. Então, quem quiser, depois vai ver o último jogo que houve. Que eu depois ver os jogos todos. Eu conheço os gajos todos para estar-se tranquilo. Sporting Torriense. Aquilo foi o degredo. O degredo. Precisavam ou um ou outro ganhar e passavam. Ok? Empataram, passou o Estrela. E então aquilo começa a haver uma falta, mas uma falta estás a ver um gajo isolado e a agarrar. Estás a ver? Mesmo completamente antidesportivo. Depois houve a segunda, depois houve a terceira, depois houve a 4 e assim sucessivamente ao ponto de, num contra-ataque 4-1, um gajo simplesmente agarra a bola à mão. Agarra a bola à mão. Foi falta. Sem amarelo nem nada. Os gajos de Sporting completamente desesperados. E então, por exemplo, o tipo comenta na Eleven, chama de tirar fotografia com ele, acho eu, no Jamor, numa final da taça, Paulo Sérgio. Já não tenho certeza se foi com ele ou se foi com outro. Sei que tiramos com o Edinho e depois com o Paulo Sérgio. Tenho ideia. Foi com ele, foi. Jesus, o Paulo Sérgio, se te querias ver o Bruno Alves, Jesus, o gajo agarrou-lhe pelos colarinhos, levantou o gajo. E ele que é baixinho. Quem quiser puxar para trás, é só ver. Mas inacreditável. Não havia cartões? Mas não havia cartões? Não houve cartões em jogo nenhum. Eu só vi o cartão hoje do Bruno Alves. Mas hoje já foram 2 árbitros melhores dos que de ontem. Mais escandaloso é o primeiro jogo de Sporting contra o Braga. Parecia-me nós nos Júniors. E então, nos Júniors, no Bonis, isso aconteceu-me 2 vezes. 2 vezes que eu já sei que se calhar não jogassem em equipas tão aguaceiras como eu, mas que abandonamos o campo. E então, tipo, no último minuto, marca um penalti muito, muito duvidoso a favor do Braga. 1-0 para o Sporting. O Beto sai da baliza e foi a tipa aí a apitar. O Beto sai, sair, vamos todos sair, todos sair do campo. Saiu da baliza, a querer que o pessoal vazasse do campo, porque não tinha jeito nenhum o penalti. E eu, que é isto? E pronto. Foi engraçado. Não sabia nada disso. É uma questão de puxar e ver. Eu não sei como é que aparece na televisão, não sei como é que lá... Tu estiveste lá a ver, é que nem sequer foi só os jogos do Porto, tu estiveste lá mesmo tive sem a canalha, tive a aproveitar, tive sem a canalha, tive tranquilo a ver os jogos todos, eu não tive que... está-se uma grande seca, não, fui a ver os jogos todos, deve-se bem. Então, o Prata também está com inveja. Para o ano lá, já é tradição, Acho que não vai ser lá, estavam uns putos da Nazaré a dizer que ia mudar para a Leiria, não sei se tinham, eram putos. Portanto, não faço a mínima ideia. Leiria Centro? Tem boas Leiria não pode ser, deveria ser tipo Vieira de Leiria, não é? Pois é isso. Uma coisa ou então aquilo não precisa ser na praia. E não precisa. Não, aquilo eles meteram a relva sintética em qualquer lado. Pode ser em qualquer lado. Mas pronto. Olha, Prata, está... pois, ia dizer, estava a dar a notícia. Pensei que ia dar um jogo com o Bednarek, mas não, era só momentos. Ia dizer para pôr na Sport TV. Para ver o moço. Mas vamos procurar depois no YouTube. Pronto, fica a partilha. Amanhã vem-me então entregar a taça ao pessoal. Sem dúvida. Amanhã ou quando for. Vou lá tirar a foto. É isso, faz isso, pois.
Um abraço. Já está tarde, 1h15. Vamos lá, regressamos para a semana, depois do Porto Atlético. Um abraço a todos, fiquem bem. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. E Madjer pode ter o golo, o remate e... Golo só do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.